Olá, esse será então o nosso vídeo introdutório para a terceira unidade da nossa disciplina, Política e Sociedade. Para o dia de hoje, eu quero comentar um pouquinho para vocês, ou com vocês, acerca do texto do Habermas, porque é o último texto, ou é o texto que encerra essa nossa disciplina no campo de discussão dessa relação entre política e sociedade, numa sociedade democrática de direito. Então, traçamos até o presente momento a discussão com os textos do Bourdieu, com os textos do Max Weber, e agora encerramos com o texto do Habermas. E tendo como objeto de discussão o texto 1, que retoma, aqui na terceira unidade, a ideia ou a hipótese da constituição de uma nova direita no Brasil. Bem, então, considerando desta forma, a ideia que nós temos da terceira unidade está em torno da sociedade civil e democracia, a questão dos direitos. Então, algo importante que nós vamos perceber é que a noção de direito ou direitos básicos estarão voltados para pensar, para discutir a questão da periferia, a questão da sociedade civil, a questão da esfera pública, e isso tudo nós vamos encontrar e nós vamos perceber dentro da discussão da teoria dos sistemas. Bem, ora, então, é importante observar em Habermas que nós temos dois elementos a considerar importantes. Ou, se pegarmos o texto do Habermas, vamos vê-lo a partir de um guarda-chuva que se sustenta sobre os conceitos de esfera pública política e sociedade civil. Então, nesse guarda-chuva, ou esse guarda-chuva, é sustentado por uma balize que está em torno da teoria dos sistemas. Então, é isso que vocês precisam enxergar, é isso que vocês precisam observar e dar atenção, porque o texto do Habermas é um texto que está em torno, ou ele está imerso na discussão do funcionalismo, que tem as suas bases ou a sua constituição na própria sociologia. Bem, então nós temos que pensar o Estado como uma instituição que visa funcionamento. Nessa dimensão funcionalista do Estado, o Habermas sustenta toda a sua discussão para poder pensar alguns elementos básicos. A relação entre a administração e o parlamento é algo importante. Tem a parte do texto onde ele vai mencionar que a administração ela tem relação de lado a lado com o parlamento, assim como o momento em que a administração mantém-se de forma tensiva em relação ao parlamento. Bem, então esses dois momentos, ou esses dois movimentos que competem à administração e ao parlamento, vocês vão observar no texto do Habermas. Entretanto, é preciso entender ainda que Habermas considera extremamente importante pensarmos num primeiro passo, a relação entre o centro e a periferia. Eu estou falando aqui da ordem política, da questão de interesses partidários, da questão da ideologia. Bem, ao mesmo tempo, num segundo passo, Habermas nos solicita, nos provoca a pensar outras relações que também fazem parte da esfera pública, política,
que é exatamente ou estritamente em relação aos intermediários. Então, a pergunta que fica é: qual a função do Estado em um processo ou em uma sociedade democrática de direito? Nós temos que entender essa relação, porque, como nós já estamos vendo, já vimos na primeira, vimos na segunda unidade também, que é a relação entre o Estado e o neoliberalismo. No Habermas, isso não se altera. O que se altera é o ponto de vista teórico para poder pensar esse funcionamento do Estado. Então, o Estado ele tem relação com organizações e essas organizações interferem diretamente no poder ativo da administração. Não somente da administração, como também do próprio parlamento. Então, o Habermas vem pensando em separado, o Habermas vai pensando em formas de nuances, distinções entre a administração pública e o próprio parlamento. Então, é preciso pensar essas dimensões. E tanto o parlamento quanto a administração, eles compõem o centro. E este centro tem um interesse muito forte de interferir na formação da vontade, assim como na manifestação da opinião pública. Então, nós temos aqui o poder da ação comunicativa. Nesse quesito, quando se trata do poder da ação comunicativa, o centro está extremamente interessado em relação a como a periferia enxerga determinadas temáticas, determinados assuntos, determinadas questões, sejam elas problemáticas ou de consenso. Mas o que importa é que, no senso comum, no dia a dia, no cotidiano das pessoas, essas pessoas manifestam opiniões. E essas opiniões são consideradas, são levadas em conta, tanto no parlamento quanto na própria administração. Essa parte da relação entre o centro e a periferia, ela poderá ser para nós um objeto de discussão no nosso encontro de sexta-feira, no dia 8, porque vamos pensar a aplicabilidade dessa relação ou desse interesse entre centro e periferia, considerando a nossa política atual brasileira. Isso tem implicações, isso tem reverberações, isso tem relações diversas. Bem, então, esse é um outro elemento que precisamos dar atenção, que é essa nuance entre o centro e a periferia. Mas o Habermas vai dizer que, quando se trata da esfera pública, nós não podemos desprezar a influência que exerce os intermediários. Os intermediários são enxergados, aqui por Habermas, como sujeitos ou agentes que podem não normatizar, podem não regulamentar, mas podem diretamente atingir, afetar, alterar, formar a vontade e a opinião pública. Isso é importante de ser observado. Que também, no nosso caso brasileiro, está sendo emblemático, porque nesta lógica da relação com o inimigo, essa elaboração da ideia de inimigo, ela está muito estreita nesse campo dos intermediários. A administração, nós estamos vendo que a administração e o parlamento não estão conversando sobre o mesmo código. Não existe o mesmo código ordinário que possa estabelecer uma metalinguagem para ligá-los. Eles estão polarizados nos seus códigos ordinários particulares, que são autorreferenciais. Neste campo da autorreferencialidade, os intermediários desempenham um papel
e funções distintas e diferentes quando se trata do parlamento e quando se trata da administração. O Brasil vive isso. Então, essa ideia dos intermediários que o Habermas trouxe ou traz para nós é importante para ler o próprio Brasil e compreender essas distinções do hábitos inerente ao próprio Brasil. Bem, então, nós precisamos dar atenção a elementos básicos do texto. Então, vou enumerar algumas aqui para poder facilitar o entendimento no ato da leitura do texto. Bem, primeiro, temos que pensar, já mencionei, mas enfatizo, a relação entre o parlamento e a administração. Segundo, temos que pensar o Estado a partir da sua relação centro-periferia e intermediários. Terceiro, é preciso pensar a esfera pública como circulação de opinião e vontade. Agora, aqui há algo importante. Para o Habermas, a esfera pública não possui uma linguagem ordinária. Ela não é estanque. Nós temos que entender que diversos agentes, vários agentes, atuam no campo da comunicação na esfera pública, ou a partir da esfera pública. Então, a esfera pública é esse campo constituinte onde a ação comunicativa cumpre o seu papel. Ou há um poder na ação comunicativa que ele é exercido na esfera pública. Seja a partir da manifestação de vontades, geração de vontades, seja a partir da própria manifestação das opiniões. E essas opiniões, elas podem partilhar ou elas podem gerar demandas. E a esfera pública é o lugar onde as pessoas precisam se ocupar, porque é aqui que mora as grandes demandas, sejam demandas vindas do próprio mundo da vida, ou sejam demandas vindas da própria administração ou do parlamento. Em resumo, do Estado. Então, nós temos que pensar essa relação que, debaixo do Estado, existe sociedade civil, que, por sua vez, manifesta-se a partir de uma esfera pública. Então, nós temos que raciocinar esses elementos importantes, que para Habermas faz todo sentido quando nós precisamos pensar a relação entre política e sociedade a partir da democracia ou a partir de uma democracia de direito. A governança, o ato político, os agentes representativos dos indivíduos, porque aqui nós temos que pensar os atores, e no conceito clássico, o ator é aquele que representa. O ator, ele tem como substantivo, ou melhor, o ator tem como predicação da significado, da significação para aqueles que ele substitui. Então, os indivíduos, socialmente falando, os indivíduos nas suas privatizações, os indivíduos nas suas individualidades, eles se demonstram com adesão ou pré-adesão para determinadas formas representativas. E no campo ou no cenário político, essas formas representativas precisam de atores, agentes, sujeitos públicos, sujeitos que têm a capacidade comunicativa. Então, como exemplo de um intermediário, podemos citar os jornalistas. Bem, então, nesse campo da comunicação, ela não necessita de uma exigência, assim como faz a ciência. Ela não precisa de um corte epistêmico. Nós trazemos o resultado, o campo científico, dentro de um jogo que se faz a partir de opiniões. A opinião não necessita
de corte epistêmico. A opinião, ela é constituída sob o ponto de vista da influência. E essa influência se dá sob carisma, um elemento importante, para citar aqui novamente Weber. Então, existe uma relação carismática de determinados agentes que eles são representantes, ou eles se tornam representantes, porque eles evocam demandas que, na esfera pública, se constituem como formação de vontade, reorientação da própria vontade, ou das próprias reafirmações de opiniões que já transitam no cotidiano. Então, é preciso pensar que um dos elementos que fazem parte da opinião pública é resultante de elementos carismáticos decorrente de atores. Então, esses atores utilizam-se da influência que tem na esfera pública ou na opinião existente na esfera pública política para fazer proveito próprio. Então, esse é um elemento importante para o Habermas. Bem, isso aqui eu estou dizendo, comentei com vocês, acerca da esfera pública como circulação da opinião e vontade. Então, a esfera pública não tem uma linguagem ordinária. Bem, o mundo da vida, outra coisa importante que no texto do Habermas faz parte do nosso diálogo ou das nossas ocupações. Então, o mundo da vida, ele independe do Estado e da economia. Existe aqui uma discussão filosófica em Habermas. Bem, como essa discussão filosófica do mundo da vida afeta a sua noção teórica? Então, o teorizar de Habermas, considerando essa opinião acerca do mundo da vida, ou este ponto de vista acerca do mundo da vida, tem diretamente atrito ou mantém dialética em relação à noção de sociedade civil de Karl Marx. Então, vamos entender. Karl Marx pensou em uma sociedade civil organizada, consciente da sua classe. Existe uma consciência classista no interior da sociedade civil e, por isso, esta sociedade civil se organiza e estabelece a revolução. Habermas está criticando essa noção, porque a sociedade civil ela não é estática e não se reduz ao Estado e nem à economia. Isso é um fator importante também dentro do Habermas, que nós podemos observar na própria leitura do texto. Então, o mundo da vida, por não ser estanque, ele não é limitado a demandas racionais, seja orientadas pelo parlamento, seja orientada pela administração. O mundo da vida possui elementos de simplicidade, acaso. Isso por quê? Porque nós não podemos atribuir o sentido em si da vida. A vida não tem um sentido em si. Esta é uma base weberiana. Se ela não tem um sentido em si, nós precisamos lidar com algo que é objeto de discussão de vários filósofos, como Kant, Sartre, Bergson, que é o que significa ser livre? Por que uma sociedade almeja a liberdade? Bem, nesse quesito, precisamos entender que por que o parlamento e a administração não têm controle sobre o mundo da vida, apesar de que, sob o ponto de vista da instituição educação, Bourdieu considerou que o Estado tem sim controle total da vida, da mente, do comportamento. Por quê? Porque são ou é através das instituições que os indivíduos se consagram no mundo do trabalho. O mundo da vida tem uma relação com o mundo do trabalho diretamente, porque nós
estamos dentro de uma sociedade que ela é movimentada, gerida a partir da noção do capital. Entretanto, para o Habermas, o Estado não é capaz de limitar o mundo da vida. Se nós recorrermos novamente a Weber, vamos introduzir aqui uma discussão sobre o religioso, a questão do sagrado. É nessa dimensão onde o mundo da vida não se limita às instituições. Apesar de que o sagrado foi institucionalizado. Então, uma coisa é pensarmos que a vida não se reduz às instituições. Entretanto, nós precisamos entender que as instituições tentam ser essas corporações, essas organizações representativas de um tema importante. Então, através dessas instituições, nós reconhecemos a constituição da vontade e da própria opinião. Ora, isso gera muito debate, muitas discussões. Importantes para nós, principalmente considerando o texto do Habermas ou o nosso último texto, não é, do nosso ciclo de discussões, que se encerra agora no dia 8, concretizando essa dimensão da relação entre política e sociedade. Bem, agora tem algo que eu não comentei, eu não dei atenção até o presente momento. A questão é, se eu vivo numa sociedade democrática de direito, como compreender o papel do jurídico? Bem, Habermas vai dar ou vai fazer duas observações. Ele vai dizer que, a princípio, o Estado manteve-se numa lógica onde essa lógica se fazia diante o caráter normativo. Entretanto, a partir dos anos 60, nós precisamos compreender que o Estado passa a se contentar com um caráter regulatório e com um caráter que, de acordo com o diálogo do Habermas, com outros autores, ele vai dizer que há um processo de neocorporativismo, ou seja, o jurídico precisa ser negociável. Quando vocês estiverem lendo o texto, quando entrarem nessa parte do negociável do jurídico e da dificuldade que o jurídico tem em exigir, em punir a partir de uma exigência de responsabilidade ética, vocês vão compreender que nessa dificuldade da responsabilização ética dos indivíduos da ação, porque nós estamos num estado de substituição do indivíduo da ação para os atores representativos, que produzem uma ação que, ainda que ilegítima, podem ser chancelada e tutelada pelo Estado. Bem, este é um campo complexo da discussão que nós vamos dar uma pincelada e dar uma observada, assim como fez o próprio Habermas. Então, quando vocês estiverem pensando, discutindo esse elemento do jurídico negociável, ocupem-se com uma discussão que é contexto empírico. Retomamos aqui a ideia central do filósofo da linguagem francês, Jacques Derrida, onde ele vai falar do envio. Comentei um pouquinho com vocês a respeito do envio lá na primeira unidade, que é a relação de contextos. Ou seja, se o Estado possui uma relação no campo da teoria dos sistemas de autorreferência, significa que não há uma referência que se constitui como normatização para que, a partir dela, tudo se transforme em simétrico. Ou seja, existe uma planificação na qual o Estado é responsável pelas próprias ações.
Habermas, diferentemente do Weber, diferentemente do Bourdieu, ele vai dizer que essa responsabilização, ou esse campo ético da responsabilidade, ele é difícil de ser cumprido na esfera administrativa e parlamentar, porque o que existe, de fato, são atores representativos, onde suas ações, ainda que ilegítimas, podem ter a fiabilidade vinda do Estado. Através de quê? Através de processos, a partir da judicialização, a partir de julgamentos. Bem, o Brasil foi caso clássico, ou o Brasil nos apresentou um caso muito sólido nesse campo quando nós falamos da Operação Lava Jato, ou quando nós nos recordamos da Operação Lava Jato, que foi parada, que foi encerrada na atual presidência da República. Justamente uma presidência onde o lema é a anticorrupção. É um processo que parece contraditório. Aqui, de fato, não um contraditório quando se trata do campo político. Existe aqui um paradoxo. É onde o título, é onde o desejo, onde a vontade não faz parte de um interesse individual, mas há uma relação institucional e uma relação com os atores. Bem, que se dá em relações extensivas, seja no administrativo, seja no parlamento. Bem, então, pensar esse campo negociável do jurídico nos remete a raciocinar acerca do valor do contexto e acerca do empírico, para poder compreendermos como isso funciona atualmente, considerando a teoria dos sistemas. Bem, então essas serão as discussões que nós vamos levantar, que nós vamos tratar e vamos trabalhar aqui no dia 8, e ao mesmo tempo vocês irão encontrar essas discussões internas no próprio texto do Habermas, que é o texto que fecha o nosso curso, que durou 3 semanas. Ok? Então, nos encontramos sexta-feira e espero que todos façam uma boa leitura do texto do Habermas e consiga compreender como cada unidade dialoga entre si, ao mesmo tempo que elas estabelecem para si processos autorreferenciais. Bem, então, nós nos movimentamos aqui tensivamente entre as instituições que se tornam intermediárias, como, por exemplo, a universidade, e a própria administração, o parlamento, ou o que nós chamamos de esfera pública política. Então, nos encontramos sexta-feira e até mais.